Olá, crianças! Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Keiliane. Tudo bem com vocês? Bom, o tema da nossa aula de hoje será transformação da matéria. Mas antes de nós começarmos a nos aprofundar no nosso conteúdo, que é transformação da matéria, eu convido vocês para primeiramente compreender o que é matéria. Você sabe o que é matéria? Você já viu alguma matéria no seu dia a dia, ao seu redor? Vamos acompanhar comigo na tela para nós compreendermos o que é matéria? Vamos lá de conceito. Então vamos lá. Matéria é tudo aquilo que possui massa, ou seja, tem peso e ocupa um lugar no espaço, ou seja, tem um volume. Então, gente, tudo aquilo que possui massa e tem peso é matéria. Nós temos diversos exemplos de matéria no nosso dia a dia. Por exemplo, nós, seres humanos, nós somos matéria. O caderno que nós utilizamos na escola é matéria. O lápis, a cadeira que nós sentamos. A TV que você está assistindo nesse momento é matéria. As árvores, os animais, as plantas, o rio, a água, a terra, o ar, isso mesmo, o ar. Nós não conseguimos ver o ar, mas nós conseguimos sentir. Então, tudo isso é matéria e muitas outras coisas mais que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida social. Agora que nós já entendemos o que é matéria, vamos lá compreender melhor como que acontecem essas transformações. Mas antes de nós partirmos para a transformação, eu gostaria de apresentar a vocês alguns materiais para vocês compreenderem melhor o que é matéria. Então temos aqui o caderno, como eu havia mencionado para vocês, que é matéria, ocupa um lugar no espaço e possui um volume, não é verdade? E também possui massa. Lembra lá da nossa aula de matemática, quando nós estudamos as medidas, medida de massa? Lembra lá do instrumento que é utilizado para medir essa massa, que é quem? A balança, muito bem. Para nós sabermos o peso de determinado objeto ou matéria, ou algum material, nós utilizamos a balança. E a unidade de medida que nós utilizamos, lembrem também da nossa aula de matemática, é o quilograma e o grama, que são os mais conhecidos, não é verdade? Temos também aqui uma canetinha, que nós também sabemos que ocupa um lugar no espaço, é um espaço menor, porém está ocupando. Temos também, lembra lá do nosso picolé delicioso, que nós gostamos muito? Ele também é uma matéria e ocupa um lugar no espaço. O palito que vai no picolé também é matéria. A fita, que nós utilizamos muitas vezes na escola, é matéria. A tesoura. O relógio que eu estou usando é matéria. A roupa que nós usamos no nosso dia também é matéria. O celular. Então, são diversas coisas que nós percebemos no nosso dia a dia que é matéria, não é verdade? Agora que vocês têm certeza que compreenderam o que é matéria, vamos ver como que acontecem essas transformações no nosso dia a dia. Então, quando você escuta essa palavra transformação, você compreende que essa matéria, determinado objeto ou corpo, será modificado, não é verdade? Por exemplo, vamos lá para a nossa tela. Acompanhem comigo. Transformação da matéria. As transformações da matéria podem ser classificadas em dois grandes grupos. Observe as definições e depois, aliás, desses dois grupos a seguir. Então, nós temos a transformação física e temos a transformação química. Como que acontece essa transformação? Nós veremos adiante a diferença de cada uma delas. Na transformação física, nós observamos quando esse material é transformado, que não existe o surgimento de novas substâncias. A mudança de estado físico é presente nessa transformação. E também ocorre a alteração do formato
desse corpo, desse objeto. Já na transformação química, há o surgimento de novas substâncias, a mudança de cor, a formação de fumaça, a formação de um sólido, o aquecimento espontâneo e também a efervescência. Um exemplo de transformação física é quando nós rasgamos um papel. Quando você pega um papel que você utiliza muitas vezes para fazer sua atividade, você rasga esse papel, está acontecendo uma transformação física. Por que transformação física? Esse papel ele foi rasgado, ele foi modificado, porém não houve o surgimento de uma nova substância. Ele apenas foi modificado o seu formato, correto? Na transformação química, diferentemente da transformação física, nós percebemos que há uma mudança constante dessa substância, há o surgimento de outra substância, além da que havia no início, correto? Um exemplo de transformação física é a queima do papel. Quando você pega um papel e você queima ele, você percebe que houve o quê? Houve o surgimento de fumaça, não é verdade? E o papel ele foi transformado em cinzas. Vamos lá continuar no nosso slide, na nossa tela. Essas transformações, elas podem ser reversíveis ou irreversíveis. O que diferencia uma da outra? A transformação reversível é aquela que é possível, depois de ser modificada, voltar ao seu estágio inicial. Já nas transformações irreversíveis, que geralmente essas transformações, elas são transformações químicas, não há possibilidade de voltar ao seu estado inicial. Então essa é a diferença de uma transformação reversível e de uma transformação irreversível. Geralmente as transformações físicas, elas são transformações reversíveis e as transformações químicas são transformações irreversíveis, ou seja, não é possível que esse material ele volte a seu estágio inicial. Um exemplo bem comum de uma transformação química é a coloração de cabelo, por exemplo, que a gente costuma ver muito esse processo no nosso dia a dia, é uma transformação química irreversível. Uma vez que o cabelo ele foi colorido, foi passado a coloração, a tinta, não é possível esse cabelo voltar mais à sua origem inicial, ao tom que ele era antes, correto? Outro exemplo também é quando nós temos o cozimento de determinados alimentos. Posso estar citando, por exemplo, um frango. Quando eu vou assar um frango, eu coloco esse frango no forno e ele vai cru. Depois de determinado tempo, com o aquecimento do forno, esse frango ele vai ficar assado. Então, tem possibilidade desse frango ele estar voltando à sua fase inicial? Tem como voltar a ser cru? Não é possível, não é verdade? Então, essa é uma transformação química irreversível, não tem possibilidade de estar voltando à sua fase inicial depois que esse alimento foi transformado. Compreenderam? Vamos observar comigo algumas imagens na tela. Nós temos aí um exemplo de transformação ocorrida pelo resfriamento. Vocês já observaram lá na geladeira, quando você compra um refrigerante ou determinado alimento, quando você coloca no refrigerador, esse alimento ele vai ficar mais sólido. Por exemplo, quando você coloca o refrigerante ou água no congelador, esse alimento, esse líquido, que antes era líquido, ele vai ficar como? Ele vai se transformar em sólido. Então, será uma transformação física. A água é um ótimo exemplo de uma transformação física, tendo em vista que ela pode ficar no estado sólido, líquido e gasoso. Nós veremos isso mais adiante na nossa tela, tá bom? Agora nós veremos um exemplo de transformação pela ação da luz. Lembra lá da nossa aula de ciências, né? Quando nós estudamos sobre a cadeia alimentar,
sobre os produtores. Lembra que os produtores são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento. Então nós temos aí a árvore. Nós vimos que as plantas, elas são os produtores, e as algas também, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. E como que elas conseguem produzir o seu próprio alimento? Por meio da fotossíntese. Então aí nós temos um exemplo de uma transformação física, aliás, química, por meio da ação da luz, correto? Um outro exemplo de transformação é por aquecimento. Como eu havia mencionado anteriormente, o exemplo do frango, quando nós cozinhamos um alimento, essa transformação ela ocorre por meio do aquecimento. Aí nós temos o exemplo, deixa eu voltar um pouquinho, do termômetro, quando nós utilizamos. Você sabe quando nós utilizamos o termômetro? Para que utilizamos um termômetro? Geralmente nós utilizamos para sabermos a temperatura de determinado corpo. Principalmente quando nós estamos com febre, quando nós estamos nos sentindo febril, nós utilizamos o termômetro para saber a nossa temperatura, para saber a temperatura do nosso corpo. Então essa é uma transformação por aquecimento. O termômetro ele age quando ele recebe o calor do determinado corpo que ele está sendo colocado, certo? Agora nós vamos ver um exemplo de transformação por meio da umidade. Tem determinados objetos, materiais, que quando são expostos à umidade, eles são transformados, há o surgimento de novas substâncias. Aí nós temos o exemplo de chaves e também de alguns pregos. Você pode observar que eles estão numa coloração diferenciada. Por que será que esses materiais eles estão com essa modificação na sua cor? Isso mesmo, se você disse que é por causa da umidade, por causa da água que ele teve contato, você está certo. Esse material, ele ficou transformado por conta da umidade que surgiu essa coloração, essa mudança de cor. Então, quando um material, ele tem, não são todos, mas alguns materiais, dependendo do seu material, da sua matéria-prima, quando ele tem contato com a umidade, com a água, ele vai ter o surgimento de ferrugem, como nós podemos ver aí no prego e nas chaves, que eles estão com a coloração diferenciada porque houve o surgimento de ferrugem por conta da umidade que ele teve contato, tá bom? Ainda na tela, vamos ver agora exemplo de transformação física, um exemplo muito comum que vocês já conhecem bastante, que é os estados físicos da água. Como vocês podem ver, nós temos aí a água no estado sólido, líquido e gasoso. Vamos lá relembrar o que nós já estudamos sobre os estados físicos da água. Quando a água ela passa do estado sólido para o líquido, nós chamamos de fusão. Houve aí uma transformação dessa matéria, não é verdade? A água ela estava no estado sólido e passou para o estado líquido. Já quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, nós nomeamos essa transformação, essa mudança de vaporização. Então a água ela evaporou. E quando há a mudança do estado gasoso para o estado líquido, nós chamamos de condensação ou liquefação. E quando passa do estado líquido para o estado sólido, nós chamamos de solidificação. Temos também ainda a sublimação. Como que ocorre, professora, essa sublimação? A sublimação é quando há a mudança direta do estado gasoso para o estado sólido ou do estado sólido para o estado gasoso. Podemos também chamar, quando é ao inverso, do sólido para o gasoso, de ressublimação, certo? Então, há a possibilidade, professora, de passar do estado sólido para o estado gasoso diretamente? Sim, é possível sim. Sabe como? Vejam comigo aqui. Um grande exemplo
da passagem do estado gasoso para o sólido diretamente é o gelo seco. Você pode observar que nos dias atuais, as nossas geladeiras, as geladeiras que estão sendo fabricadas, elas estão vindo com essa tecnologia do gelo seco. E esse gelo, ele não vai para o estado líquido, ele passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Outro exemplo também muito comum, muito conhecido, é o uso da naftalina. Você colocar uma naftalina, por exemplo, nas suas roupas ou em determinado ambiente para que não venha estar aparecendo nenhum bichinho desnecessário, para estar incomodando a gente, não é verdade? Nós utilizamos a naftalina. E você pode observar que depois de um tempo, elas simplesmente desaparecem. Por que será que as naftalinas desaparecem? Porque elas evaporaram, elas passaram diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Bom, crianças, a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham também compreendido o nosso assunto sobre transformação da matéria, transformações físicas e químicas. Se você ainda tem alguma dúvida, você pode estar acessando a plataforma Eduque para estar revendo essa aula e outras aulas também. Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau!